Olá, boa tarde, meus amores. Vamos esperar vocês entrarem. Vou esperar a doutora Carolina. A doutora Carolina já entrou. Eu vou aproveitar e vou chamar a doutora Carolina. Gente, vai falar um pouquinho sobre ozônio hoje pra gente. Espera um minutinho que eu vou chamar ela, a doutora Carolina. Ó, a Carol já Olá! entrou. Deixa eu colocar um filtro aqui. Carol, que não deu tempo de eu me arrumar. Prontinho. Como Precisa é que de você filtro nada. tá? Tudo Quanto bem, graças a Deus. tempo? Pois é, a gente só se fala assim, né? Na loucura. É verdade, tá difícil de se encontrar, né? Verdade. Vamos esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando, Carol. Gente, hoje a Aham. gente vai falar de um assunto muito importante, que é a ozonioterapia. Eu convidei a doutora Caroline, que ela é fisioterapeuta e ela faz tratamentos com ozônio, né, Carol? No Isso. Brasil, o ozônio é aprovado para fisioterapeutas, tá, pessoal? Então, eles podem estar usando o ozônio como tratamento. E como é um tratamento com inúmeros benefícios, e principalmente benefícios intestinais também, que eu sempre falo aqui no meu Instagram, né, sobre intestino. Então a gente resolveu fazer uma live sobre isso, até porque eu perguntei qual tema vocês gostariam de ver por aqui, e muitas pessoas falaram ozonioterapia. Então eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade, Carol, em saber um pouquinho mais de ozônio, que a gente sabe que tem uma parcela de pessoas que é a favor, uma parcela que fala mal, né? Provavelmente porque não conhece muito bem quem fala mal. E Bem provável. né, não conhece muito bem a terapia com ozônio. E aí é isso, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E eu vou deixar a doutora Carolina, então, começar a nossa palestra sobre ozonoterapia. Pode começar, Carol. Bom, primeiro agradecer pelo convite, né, Bia? Algumas pessoas não sabem, mas a doutora Bianca foi uma profissional que eu escolhi, literalmente, eu escolhi para me ajudar no meu período de tratamento, né? Então, ela faz um pouquinho, muita parte, até muita coisa que eu passo para os meus pacientes, muita coisa foi ela que me ajudou, foi ela que me ensinou, enfim, né? E então, agradecer, e para mim é uma honra poder estar aqui hoje, né? Falar um pouquinho do ozônio, porque o ozônio foi uma das. Eu falo que foi o segredinho que faltava no processo de cura, né? A gente não pode falar cura, mas de remissão, não só minha, como dos meus familiares, desde que eu uso ozonioterapia, nem nos meus filhos eu não utilizo mais antibiótico, eu não utilizo anti-inflamatórios, nada disso. Realmente o ozônio ele tem um efeito fantástico. Mas, primeiramente, vamos falar um pouquinho o que é o ozônio. O ozônio está muito na moda, porque virou uma chacota o ozônio, né? Uhum. Esse último mês, digamos assim, porque o prefeito de Itajaí falou do ozônio retal, e aí virou aquela a, meme, né? Virou meme no Brasil inteiro, todo mundo falando do ozônio e tal. E assim, é só brasileiro mesmo, né? Porque o ozônio ele é difundido já no mundo inteiro. Ele foi descoberto há décadas atrás, mas ele foi muito difundido na época da Primeira Guerra Mundial, porque durante a guerra tinha muitas feridas, né? Às vezes precisava amputar alguma coisa, e o ozônio foi utilizado muito porque ele tem um alto poder bactericida, fungicida, virucida, ele tem todas essas funções. Então, imagina numa guerra que você não tem muita coisa, né? Não tinha muitos remédios naquela época, não tinha muito o que se fazer. Então, para eles não perderem tantos soldados, eles começaram a utilizar a ozonioterapia e com efeitos fantásticos, né? Uhum. E aí, disso começou ele ser bem difundido. Só que antes dele ser usado na Primeira Guerra Mundial, no corpo humano, realmente foi
utilizado para tratamento de feridas, de vírus, bactérias. Ele era utilizado para a limpeza das águas. Então, vários países, várias cidades, né, do país começaram a utilizar o ozônio porque ele tem um efeito muito mais potente, porque ele é a única substância que o nosso nenhum vírus, nenhuma bactéria consegue sobreviver com o efeito do ozônio. E o ozônio não tem praticamente nada de contraindicação. Por quê? Porque é um gás natural, né? É um gás que tem da natureza. Eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus fez não tem como fazer mal pra gente, né? Isso. É importante a gente lembrar, não sei se você vai falar um pouquinho, Carol, da fisiologia do ozônio, né? O que o ozônio faz nas nossas células? Você vai falar um pouquinho disso? Vou, mas pode falar, tá. Pode falar. Não, pode continuar. Só vamos abordar aqui. A Carol falou das contraindicações, né? São pouquíssimas as contraindicações, né, Carol? São muito poucas. Sim. Só lembrando aqui, gente, algumas contraindicações para o uso de ozônio. Deficiência da enzima G6, né? Que é a glicose G6PD. desidrogenase, né? Então, G6PD. O uso de ferro e cobre, pessoas que estão suplementando ferro e cobre devem evitar o ozônio. A doença de Graves, né, que é uma doença autoimune, é uma contraindicação para o ozônio, mas também é uma contraindicação para a suplementação de magnésio. Então, eu sempre lembro dessa doença de Graves. E tem mais alguma, Carol? O hipertiroidismo em casos muito extremos, então eu falo assim, quando o paciente ele está em crise de hipertiroidismo, né? Normalmente, quando você está em processo de cura, por exemplo, você está buscando a remissão do hipotiroidismo, você tem esses ciclos de hiper. Então, a gente tem que ficar sempre acompanhando, até porque o ozônio, ele tem essa tendência ao hipertiroidismo, então, realmente, ele trata o hipotiroidismo, é uma das patologias que ele trata, mas são realmente raras, né? Realmente, anemia. Para falar a verdade, a questão da G6PD, há controvérsias ainda, porque todos os livros, até hoje, não tem nenhum estudo que fale, não, realmente faça mal. Né? Então, a gente faz como precaução para que não tenha um estímulo e tal, enfim, para que a gente não tenha uma complicação no quadro desse paciente. Mas, assim, ainda não existe estudo falando que não pode. Então, mas a gente tem essa precaução, né, de algumas patologias, por exemplo, hemorragia muito intensa. Aí há controvérsias, porque tem estudos que mostram que, de repente, algumas hemorragias são tratadas eficazmente com ozonioterapia. E eu acho que é muito importante, Bia, a gente falar que, assim, como é uma técnica extremamente simples de se aplicar, a ozonioterapia se alastrou e diversos profissionais vão lá, fazem um curso final de semana e, infelizmente, não têm o conhecimento de fisiologia, não estuda, vai lá e simplesmente sai aplicar. Então, quando a gente fala que a ozonioterapia é praticamente uma panaceia, que ele trata praticamente todos os tipos de patologia, não quer dizer que é uma aplicação simples que você vai lá, compra o teu aparelho e vai aplicar e vai dar tudo certo. Pode ser que você tenha uma complicação. Porque se você tomar um remédio e superdosagem desse remédio, isso vai te fazer mal. E o ozônio é a mesma coisa, né? Então a gente precisa ter essa consciência. É algo extremamente simples, natural, mas que a gente precisa ter cuidado, ter precaução da forma escolher que está bem sendo o usada. profissional, né? Até porque tem algumas suplementações que faz junto com a terapia de ozônio também, né, Carol? Não é simplesmente ir lá, colocar e tá tudo certo. Exatamente. E tem suplementos que, se você estiver usando, você não pode fazer no mesmo dia, né? Ou dependendo do horário que você faz, você tem que escolher qual horário, enfim. Mas vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do ozônio, tá? Pera aí, só um pouquinho, tá querendo cair minha câmera aqui. Deixa eu ver. Você vai parar. Então, vou falar o que é o ozônio, né? O ozônio
nada mais é do que o oxigênio, né? Eu falo que é uma molécula mais potente do oxigênio, porque o oxigênio são duas moléculas, dois átomos de oxigênio, e quando sofre uma descarga elétrica, pode ser por um raio que caiu, no caso a gente utiliza o aparelho que essa energia gera uma nova molécula de oxigênio e vira o O3. Então aí nós temos as três moléculas de oxigênio, que é o ozônio, né? E aí todo mundo pensa assim, nossa, mas o ozônio não tá lá na camada de ozônio, não é ela que é agressiva e alguma coisa assim, ela é tóxica. E é interessante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que o ozônio faz mal para o meio ambiente, e muito pelo contrário, né? Ele tá lá para proteger que nenhuma substância tão nociva entre, né? Se a gente tivesse o ozônio aqui na Terra, o coronavírus não estaria aí, mas também seria tóxico para a gente, porque ele é o ozônio ambiental, é diferente do ozônio medicinal que a gente produz, né, em consultório. Então, nada mais é do que uma molécula potente de oxigênio. Então, são 3 átomos de oxigênio ali. E aí, o que ele vai fazer no corpo da gente? Normalmente, quando a gente respira, o oxigênio faz parte da nossa respiração celular. Então, quando a gente respira o O2. Então, quando a gente injeta o O3, né, que é o ozônio, ali numa articulação, num músculo que está tensionado, que tem dor, ou você tem ali uma hérnia e a gente aplica intramuscular para a gente ter do lado das vértebras, né, para a gente ter o efeito lá intradiscal. Se a gente aplica via retal ou se a gente faz autoemo maior ou autoemo menor, independente da via de administração, a gente tem auricular também. Quando você coloca esse O3 dentro do teu corpo, ele vai usar o O2 e libera o oxigênio. Então, é a única substância que ela é oxidante, ela é altamente oxidante, e quando entra no teu corpo, ela age como antioxidante. Então, o ozônio, ela é altamente antioxidante. Então, para quem está com estresse crônico, fadiga adrenal, esse estresse louco do dia a dia, eu trato muito pacientes com depressão, a doutora Bianca também, todo tipo de patologia que tem dor crônica, tudo isso que vem de estresse e inflamação, o ozônio vai tratar. Então, por isso que a gente fala que ele é uma panaceia, porque realmente ele trata, pela fisiologia, pelo que ele faz no corpo da gente, ele trata inúmeras patologias. E é importante a gente falar, Carol, assim, que todas as nossas células dependem do oxigênio, né, pessoal, para elas poderem sobreviver e realizar suas funções. Então, assim, o ozônio ele vai ajudar na oxigenação dessas células. Uma coisa que eu vejo assim muito no consultório é as pessoas que têm anisocitose, por exemplo, que são pessoas que têm alteração na formação da hemácia, né? E a gente vê pelo RDW no hemograma, pessoal. Então, assim, quando o RDW tá maior do que 12, a gente já tem que dar uma preocupada, né? Quanto menor o RDW, quanto menor do que 12, ali, em torno de 11,5, mais a pessoa vai viver, é uma longevidade maior, é indicativo, né? De saúde, uma RDW ali no hemograma, em torno de 11,5. Então, assim, quando a gente tem essa anisocitose, a gente vê que a gente melhora muito com o tratamento da ozonioterapia. E é igual você falou, por quê? Porque é uma terapia antioxidante. E tudo que é antioxidante é anti-envelhecimento, né? Então, anti-envelhecimento que eu falo assim, tá, pessoal? Envelhecer, todo mundo vai envelhecer. Quando eu falo anti-envelhecimento, é na nossa saúde. A gente não envelhecer na saúde, porque envelhecer todo mundo vai envelhecer. É intracelular, né, Bia? É intracelular. Envelhecimento intracelular. Eu falo assim, que com o passar do tempo, as nossas células perdem a capacidade de respirar corretamente. Até elas cansam, né? Isso. Então, quando a gente faz a aplicação de ozonioterapia, o paciente se sente mais disposto, aquele cansaço já não tem mais. Ele consegue dormir melhor, porque querendo ou não, o estresse oxidativo piora a qualidade da serotonina, da dopamina, né? Porque tem a relação no intestino que a gente vai falar também.
Então, é muito interessante a aplicação do ozônio, porque ele tem efeitos, assim, sistêmicos. Não tem como você não se beneficiar com ozonioterapia, a não ser que você tenha essa contraindicação. Aí a gente usa... tem formas de se escolher como aplicar. Claro que isso é feito em consulta, né? A gente faz toda uma avaliação, uma anamnese detalhada para a gente saber quantas vezes na semana você vai fazer a aplicação, qual é a patologia que você tem. E aí, se você tem uma patologia, a gente às vezes tem que fazer mais vezes na semana, tem protocolos de mais vezes na semana. Às vezes, para manutenção, a cada 15 dias, 20 dias. Tem gente que precisa... a gente começa a dar estímulo, tudo é avaliado, faz muito estímulo, a pessoa não dorme direito, tem que alterar a dose. Então, tem que ser feito por profissionais realmente qualificados, capacitados que vão entender. Por isso que muitas vezes você começa a fazer um procedimento e fala assim, nossa, mas isso não me fez bem. Por quê? Porque não cuidou da individualidade. A mesma medicação que usa para um, não usa para o outro, porque é individual, né? A gente trabalha com isso, né, Bia? Essa individualidade bioquímica. E é importante a gente sempre falar isso, porque a gente que mexe com a internet, com o Instagram, muitas pessoas às vezes querem que a gente prescreva algo ali, né? Ou que a gente fale algo para elas fazerem ali. E isso é muito difícil, né? Porque tem a individualidade. Até um tratamento como ozônio, tem as indicações. Vai ser retal, vai ser endovenoso, vai ser local, como é que vai ser feito? Qual vai ser essa dosagem que vai ser usada? Que suplemento a gente vai auxiliar? Vai associar uma terapia von Ardenne? Não vai? Então, assim, são muitas questões envolvidas e que precisa de uma avaliação do paciente mesmo, né, Carol? Exatamente. E é interessante a gente falar um pouquinho também sobre o efeito dele no intestino, porque você tem falado muito sobre o intestino aqui, né, Bia? Uhum. E a gente sabe, eu tenho uma semana que eu faço, inclusive agora em setembro vai ter, eu e a doutora Ivanise fazemos a Semana Depressão Zero. Como esse mês nós estamos falando, né, querendo ou não, é um mês de conscientização contra o suicídio. Então a gente vai fazer essa semana de novo. E a gente fala muito sobre o intestino. Muito, né? Porque a gente sabe da relação do intestino em produzir 90% da nossa serotonina e 50% da nossa dopamina. Então, como é que a gente sobrevive se nosso intestino não estiver funcionando corretamente, né? E aí, onde entra a ozonioterapia nisso? O ozônio, ele consegue fazer a desinflamação desse intestino. Claro que tem que retirar todos os alimentos inflamatórios que fazem mal, que você é intolerante. Mas a gente entra com ozonioterapia para ele fazer esse processo de desinflamação. Porque ele é antioxidante. Então, ele também vai otimizar, fazer com que as tuas células entéricas, né, as células intestinais, elas trabalhem melhor, que elas detoxifiquem melhor, que elas consigam ter esse processo otimizado. Então, o que às vezes você fazendo sem ozônio vai demorar 90 dias, com ozônio em 30, às vezes em 15, 20 dias você consegue reverter. Né? Até então, porque o intestino ele tem uma capacidade regenerativa muito grande, né? Então, se a gente usar ainda algo que ajude o intestino nessa capacidade dele de se regenerar, de regenerar ali a mucosa, é uma maravilha. É realmente o que você está falando. A gente consegue adiantar um processo que demoraria muito mais tempo para acontecer, né, Carol? Com certeza, exatamente. Então eu falo que o ozônio ele é um tratamento para ser feito junto, né? Não, o ozônio sozinho resolve todos os problemas. Não, gente, não é isso que a gente está falando. Né? A gente está falando que ele tem inúmeros efeitos fisiológicos e que a gente entende que ele melhora muito a energia celular, porque ele entra no ciclo de Krebs e aumenta a produção de ATP. Ele libera a glutationa, também peroxidase glutationa, que é um antioxidante. Então, além disso, dele ser antioxidante, ele ainda libera outras substâncias antioxidantes. A superóxido dismutase também. Então, o NAD, né?
Exatamente. Então, tudo isso, quando ele entra no ciclo de Krebs, ele libera energia. Então, é o que eu falo. Às vezes, o paciente ele já tentou de tudo, tá fazendo um tratamento, já melhorou a alimentação, já fez isso, não consegue ter ânimo de fazer atividade física. Gente, o ozônio ajuda em tudo isso, porque ele realmente te dá energia para que você execute, né? Porque às vezes nutricionalmente, a gente sabe que às vezes demora, né, Bia? Porque quantos Uhum. anos demorou para a pessoa adoecer? E aí, às vezes, você muda a alimentação e tal, mas intracelular, às vezes, é demorado. Então, o É uma ozônio coisa consegue agir. que eu gosto de falar para os meus pacientes é que assim, ó, pessoal, a nossa saúde, ela vai embora de avião e ela volta a cavalo. Então, assim, para a gente recuperar a saúde de alguém, principalmente quando é uma doença mitocondrial, a mitocôndria, gente, é uma organela que a gente tem no nosso organismo, que ela é a responsável pela produção de energia do nosso corpo. Então, ela é como se fosse a nossa casinha de câmbio. Ela dá a molécula ATP, que é a molécula de energia corporal. E o ozônio, ele vai agir Agir lá dentro. principalmente ali na mitocôndria, tá, pessoal? Então, todo mundo que tem, a maioria, a grande causa de muitas doenças é uma mitocondriopatia. Então, a gente consegue tratar, por exemplo, o câncer, né? O ozônio, ele é um ótimo aliado no tratamento de câncer. É aliado, tá, pessoal? Ninguém tá falando aqui que o ozônio sozinho trata Sozinho. câncer. É um aliado no tratamento, tá? Porque o câncer é uma doença mitocondrial, tá muito envolvido com a mitocôndria, né? Além de outros fatores, é claro. E também está envolvido com a oxidação, com a inflamação corporal. E o ozônio ele vem fazendo o processo contrário, né? Ele vai ali melhorando as mitocôndrias, vai fazendo uma ressuscitação mitocondrial, gente, que a gente fala. É como se ele começasse a ativar as mitocôndrias para que elas tenham um bom funcionamento no nosso organismo. Exatamente. E o que a gente fala, igual você falou do câncer, né? Existem vários estudos, até depois eu posso colocar aqui para vocês. Tem vários estudos que comprovam que o efeito do ozônio associado à quimioterapia ou em pacientes que não respondem mais à quimioterapia, fizeram tanta quimio e não estão respondendo, entra com a ozonioterapia e o corpo começa a responder de forma surpreendente. Então eu falo assim, é um aliado sim a qualquer tipo de patologia, desde que seja bem empregado, né? Porque muitas vezes é feito de qualquer forma, né? E a gente tem que respeitar o teu corpo é único. Então, não é dose igual para todo mundo, né? Existem vários profissionais da área da saúde, mas que simplesmente fazem o curso e acham que, porque ele é simples, não. Gente, se for usado de forma indiscriminada, o ozônio mata. Assim como qualquer remédio, se você usar de forma indiscriminada, ele vai matar. Então, a gente realmente precisa tomar muito cuidado com a aplicação de algo que é praticamente zero de contraindicações e praticamente nada de efeito colateral. São raríssimas as pessoas que têm algum efeito colateral, a não ser que a gente inale ele, já aconteceu comigo e com os meus filhos, porque meus filhos são muito arteiros. Você fica ali 3 horas tossindo, né? Porque ele é tóxico para as vias aéreas. E aí você depende de uma vitamina C, né? Normalmente você faz o uso já na vitamina C, e aí já começa a passar a tosse, né? Então, enfim, mas são pouquíssimas, raras as exceções de você usar o Carol, ozônio. e as vias de administração do ozônio? Que a gente vê muito a via retal e a via endovenosa, né? Como é que a gente avalia isso? Qual via é melhor para administração? Existe uma via que é melhor? Então, hoje, Bia, é assim, tem um consenso muito grande de que a via retal, ela tem o mesmo efeito da via endovenosa ou a autohemoterapia. Nós temos a autohemoterapia maior e tem a menor, né? Normalmente a menor ela é mais utilizada, que retira o sangue, ozoniza ele e aí coloca intraglúteo, né? E como tem a questão da agulha e tal, pela praticidade, a questão de até local, né? Não é fácil você ter um local que você consiga retirar o sangue e fazer a autoemo, é todo um processo.
E aí, mas existem diversos artigos científicos, e não só artigos científicos, todos os livros hoje de ozonioterapia, os atualizados, falam que o efeito da aplicação retal ainda consegue ter mais efeitos fisiológicos, liberar mais efeitos fisiológicos do que a autoemo. Então é super interessante, porque muitas pessoas antes me questionavam, mas tem que ser médico, porque tem que fazer autoemo. Hoje também autoemo é liberado para fisioterapeuta, mas eu ainda prefiro fazer retal, porque os efeitos não tem incômodo, não tem aquela picadinha, não tem o transtorno, porque tem paciente que tem pavor, né? Então é super interessante a gente fazer via retal. A gente tem uma... Eu até ia pegar e acabei não pegando. A cânula que a gente utiliza é um catéter extremamente fino, tá? Que a gente introduz. Normalmente a gente coloca um olhinho ozonizado também, para não ter desconforto na hora de colocar na aplicação. Mas é extremamente tranquilo, gente. A maioria dos pacientes fala, nossa, prefiro 1000 vezes do que levar uma injeção. E é muito tranquilo realmente. E nós temos várias outras formas. Nós temos a forma auricular também, que é feita. É maravilhosa, inclusive para quem tem rinite, sinusite, otite, tá, pessoal? É assim, fantástico, né, Carol? Pode Exatamente. Continuar. Nós temos a aplicação nasal, nós temos a aplicação do óleo ozonizado e da água ozonizada também. E nós temos também a aplicação que a gente faz com uma agulha de insulina. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vai aparecer ou não, mas eu vou tentar mostrar. Essa daqui é a seringa, ó. Vê se consegue ver. Uhum. Tá? Olha, ela é mais fina do que meu dedo. Tá? Então ela é extremamente... a profundidade dela também não é muito. Essa daqui normalmente a gente utiliza local, quando você tem alguma dor, quando tem artrite, artrose, então a gente coloca intra-articular ali o gás dentro das articulações, tornozelo. Então qualquer tipo, bursite, tendinite, qualquer tipo de patologia inflamatória, né, que tem um estresse inflamatório ali, dentro da articulação, do tendão, do músculo, enfim. Tudo isso vai ter benefício com a aplicação local, tá? E a aplicação sistêmica que a gente falou, que é tanto a autoemo quanto a retal, ela vai ter um efeito sistêmico no teu corpo. Então, ele vai tratar o teu corpo de uma forma geral, né? Então, vai tratar todo o estresse oxidativo, então toda doença mitocondrial, toda patologia, toda inflamação. Então, tudo que inflama o intestino, você consegue desinflamar esse intestino e desinflamando ele, você também desinflama o teu corpo como geral, né? Estão perguntando aqui, renite, explica melhor. Renite, normalmente, a gente faz, depende muito. A gente tem que tirar os alimentos inflamatórios que estão te causando, obviamente. Principalmente o leite, tá, pessoal? Exatamente. E a gente faz ele de forma auricular e tem alguns casos que a gente faz a aplicação retal também, dependendo do quadro, como é que tá. Como eu falo, gente, é individual. Às vezes você vai precisar do retal, às vezes não. Só que eu falo assim, uma coisa que é tão boa para tua saúde, se você vai pagar por uma sessão, por que não fazer retal? Né? É o que eu costumo dizer, não tem porquê, se você vai se beneficiar. Melhorar a tua energia, melhorar a disposição para mulheres que estão com baixa de testosterona, tudo que tem a falta de libido, aí entra com um tratamento e faz ozonioterapia, mulher fica ligadona, super. Gente, super na fantástico. Questão da rinite, do auricular, é como se fosse um estetoscópio de médico. Sabe aquele aparelho do médico que a gente ouve o coração? Então, o ozônio auricular também é daquele jeito. Eu acho que vocês ficaram com dúvida como é que faz essa aplicação no ouvido. Eu vou pegar, Bia. Pode pegar. Eu vou pegar lá enquanto você fala. Aí eu pego e aí eu mostro pro pessoal ficar com dúvida, tá? Aí vocês colocam assim, ó, dentro do ouvido ela vai pegar para mostrar para vocês. E aí a gente vai fazendo a ozonioterapia auricular assim, tá? É muito bom para quem tem otite, sinusite, rinite. É claro, como a gente falou, são terapias associadas. Não adianta você ficar fazendo ozônio e ficar tomando leite. O leite tem a proteína caseína, que é altamente inflamatória para as vias aéreas, tá, pessoal? Então, assim, são terapias associadas. Associar uma coisa com a outra.
né? Alguém tá perguntando aqui, tem urticária crônica, falam que é doença autoimune, já teve resultados? Ariane, qualquer doença autoimune, a origem é intestinal, mesmo a urticária crônica. Então, até mesmo a urticária tem benefícios com a ozonioterapia. Você pegou, Carol, pra dizer? Peguei, peguei. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Ele é um esteto, tá? Aí, ó, gente, como é que é? Então a gente coloca ele no ouvido lá, tudo bem que meu ouvido tá com fone. Aí a Aham. gente conecta aqui, vamos dizer que o gás tá aqui, tá? Que o ozônio tá dentro da seringuinha. A gente conecta ele aqui, pede pro paciente não falar, e aí você vai insuflando, tá? Então você vai percebendo que o ozônio ele vai entrando e ele fica lá nas vias aéreas, você sente até o cheiro dele. E aí ele tem todo esse efeito na rinite, na sinusite, tá? E não é só essa forma de aplicação, como eu falei, dependendo do caso, a gente faz a retal também. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês verem, porque eu vi alguns profissionais da comunicação falando, né? Teve até uma reportagem falando que ozonioterapia podia lesionar o intestino, alguma coisa assim, só se realmente for feito por algum profissional bem ruim de serviço. Porque isso aqui é a cânula, ó. É o catéter que a gente utiliza. E olha como ele é fininho, gente. Ó, ele é super fininho, a gente introduz normalmente a metade da palma da mão, então é isso aqui que a gente vai introduzir no reto. E ó, ele é extremamente flexível, ele é de silicone. Não tem como isso aqui causar uma lesão intestinal. Então, realmente algum desavisado ou alguém que quis colocar agulha lá dentro do intestino, alguma coisa assim, porque não tem lógica, né? Ô, Não Carol, e sei. até quando a gente. Eu acho tão engraçado, porque eu, por exemplo, uma época, há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, estavam desconfiando que eu tinha endometriose. E eu lembro que eu tive que fazer uma ressonância, que eles tinham que enfiar uma sondinha anal, né, nessa ressonância, para aplicar o contraste e tudo mais. E ninguém questiona isso. E é uma sonda exatamente igual a da ozonioterapia. Então, assim, Exatamente. quando a história é o ozônio, parece que é tudo diferente do que um exame que todo mundo faz normalmente, né? É incrível, Exatamente. assim. Eu falo que assim, acaba que é uma técnica muito barata, que não tem lucro porque não pode ser patenteada, né? Então, que indústria que tem vantagem em um produto que é igual vitaminas e minerais que a gente passa para os nossos pacientes. Qual é a vantagem da indústria, né, com Gente, relação a isso? isso que a Carol falou é porque assim, a indústria não pode patentear nada que é da natureza, tá? Então, ozônio, magnésio são substâncias da natureza, então a indústria não pode patentear isso. Então é muito difícil eles conseguirem lucrar em cima de uma coisa que não é patenteada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve falar mal dessas terapias alternativas, porque a gente tem que entender o que está envolvido, o que está por trás de tudo isso, né? Porque é o que a Carol falou, a ozonioterapia, principalmente a retal, ela é muito barata, né, Carol? Ela não é algo Muito. caro, que não gera tanto lucro assim para as indústrias. Então, isso é algo aí para a gente se pensar mesmo, né, Carol? Ah, Carol, uma aplicação do ozônio que a gente pode falar e que é muito boa, eu estou até com um paciente de Campo Grande que está fazendo ozonioterapia para isso, é o pé diabético, né? As feridas ali do pé diabético, o meu paciente, ele tá com a perna inteira, toda preta, toda necrosada. Então, assim, o pé diabético, as feridas do pé diabético, gente, a resposta da ozonioterapia no pé diabético é um negócio, assim, que parece até mágica. É fora do É. normal nas feridas, né, Carol? São muito É, boas. é muito engraçado porque, assim, querendo ou não, o ozônio ele é um antioxidante, ele é bactericida, fungicida, virucida, tudo. Então, quando a gente faz a aplicação ali, a gente normalmente faz numa bag, né? Tem a lavagem que a gente faz com água ozonizada também. Então a gente faz todo o preparo daquela pele, né? Dessa ferida, limpa ela e a gente coloca dentro de um saco e coloca ozônio, que a gente chama de bag. A gente coloca o ozônio lá dentro. E dependendo da dose que você faz uma dose para estimular. E às vezes você faz uma dose para matar, quando ela está Infectada. purulenta, né? Infectada, a gente já faz uma dose para isso. Então, aí a gente vai variando realmente para ver
a resposta, mas é algo fantástico. Tem uma das coisas que eu mais atendo com ozonioterapia é pé diabético. Eu falo que assim, desde que Deus me presenteou com ozônio, né, que eu fui fazer o curso e eu comecei a estudar mesmo ozônio, eu não sei nem quantas pessoas eu já atendi. E assim, eu tenho até algumas fotos de antes e depois que eu publico, porque é realmente fantástico o resultado. E eu atendo pacientes que normalmente têm uma ferida há 2, 4, 5, Às vezes 7 10 anos. anos com aquela ferida, né? Tem. Eu cheguei a atender um paciente que, se não me engano, fazia 9 anos e pouquinho que ele estava, que nada, nunca tinha, já tinha tomado todo tipo de antibiótico, tudo, e nada cicatrizava. Então, além dele ter esse efeito bactericida, virucida e tal, ele tem toda essa questão de cicatrizar, aumentar a cicatrização por ser um antioxidante, né? Então, ele realmente estimula a tua pele a produzir mais colágeno e fazer esse processo de cicatrização, tá? O pessoal Estão tá perguntando do óleo do óleo. ozonizado. Óleo ozonizado, gente, tem inúmeras funções. Eu utilizo para mim. Qualquer queimadura que você teve, se você tem candidíase, a gente utiliza. Se você tem nessas feridas de uma forma geral. E é muito engraçado a gente falar, só que ele tem um gosto horrível. Só que eu nunca mais usei antibiótico para os meus filhos quando eles têm dor de garganta. Eu pingo 2 gotinhas, a hora que eles estão dormindo já, eu pingo 2 gotinhas bem lá no fundo da garganta e pronto. Abaixa a febre na hora, dali 1 hora no máximo, a febre já controla e ele mata toda aquela infecção que tá ali. Só que ele tem um gosto realmente horrível. E o cheiro também. É bom lembrar, também. gente, o cheiro é muito ruim, tá? Do óleo ozonizado. E uma função dele que eu gosto muito é melasma. Eu sei que muitas pessoas que seguem a gente no Instagram sempre perguntam sobre melasma. O ozônio, gente, é maravilhoso para tratamento de melasma e tratamento de acne também. É muito bom, né, Exatamente. Carol? Porque assim, a gente tem a forma, daí a gente vai para a área da estética, porque a gente tem melasma, a gente sabe que tem que tratar o intestino e a questão hormonal, né, Bia? Sim. Mas o ozônio a gente faz, para melasma a gente faz via retal e normalmente faz local também. E pode usar o óleo ozonizado. Hoje em dia tem cremes ozonizados também específicos para isso, tá? Que ajuda muito realmente, né? Controle de acne, o vapor, né, de ozônio é utilizado, a gente pode usar água ozonizada, o próprio óleo ozonizado a gente aplica ali, ele seca também, porque ele vai acabar com aquelas bactériazinhas que tem dentro da acne também. Então é extremamente útil. O óleo ozonizado eu acho que todo mundo tem que ter um em casa, guardado para alguma coisa. O pessoal até perguntou assim, dermatite atópica. Sim, gente, eu vou até pegar aqui que eu tenho um óleo ozonizado só para mostrar para as pessoas como é que são. Aqui em casa a gente tem vários. Eu já guardo ali direitinho dentro da geladeira. Ó, gente, esses são os óleos ozonizados, tá? Aqui em casa a gente sempre tem, porque é o que a Carol falou, ele serve para tudo. Tudo, qualquer machucadinho que você tiver, manchinha, acne, alergias, tá? A dermatite atópica eu gosto de passar bastante. Até mesmo quem tiver herpes também pode estar passando o ozônio. Ai, só o cheiro dele que é insuportável, acho muito forte. Acho muito fedorento. Herpes pode estar usando, que também ajuda bastante, né, Carol? E assim, uma coisa, você falou do saco, né? Da gente pôr o pé diabético dentro do saco e fazer o ozônio. Uma vez eu fiz um tratamento desse para um fungo na unha. Gente, a gente tentava tratar esse fungo, não melhorava com nada. Já tinha passado tudo e remédio, via oral, já tínhamos passado tópico e nada melhorava. Então, assim, a gente fez o tratamento de ozônio, que também é no saco. Você coloca o pé dentro do saco e faz o tratamento para fungos na unha com ozonioterapia. E o resultado, assim, é fantástico. É muito bom mesmo. É maravilhoso. Você sabe que eu falo assim, eu sou muito prática e eu acho que eu sempre penso assim, no que o paciente pode pagar. Porque nem todo mundo vai fazer um tratamento de ozônio na clínica por causa de um fungo. Gente, compra o óleo ozonizado, né? Porque a não ser que seja assim, algo mais profundo, que mesmo precisa de uma dose muito maior, porque a concentração do óleo ozonizado sempre vai ser a mesma, né?
e às vezes você precisa de uma dose um pouco maior. Já tentou com óleo ozonizado, não resolveu, daí tem que entrar realmente com ozônio na bag, né? E fazer. Mas é fantástico. Eu sou apaixonada pelo ozônio, né? Porque a gente trata tudo. É uma coisa que eu tenho na clínica que trata qualquer tipo de patologia. Pacientes com diabetes, pacientes que têm doenças autoimunes, a gente tem os protocolos de doença autoimune, né? Para aumento de imunidade, porque a gente sabe que se a gente desinflama o nosso intestino, a nossa imunidade é produzida no intestino, né? Então a gente melhora também a nossa imunidade. Então, assim, Carol, funções. E assim, o pessoal está perguntando aqui, eu acho que seria muito importante a gente falar antes da live acabar, a questão do ozônio na estética. Você pode ser usado para emagrecimento, para auxiliar. Algumas pessoas também perguntaram se pode fazer massagem com óleo ozonizado. E eu sei que o ozônio ele tem um efeito maravilhoso no emagrecimento e na estética. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, que as pessoas estão perguntando aqui. Tá. Então, o ozônio, ele, como a gente já falou, ele trata tudo, inclusive procedimentos estéticos são feitos hoje em dia com ozonioterapia. Antigamente se usava carboxiterapia, né? Uma técnica dolorida pra caramba, porque você está injetando gás carbônico. E com ozônio não, então ele é bem menos doloroso, assim, a aplicação dele, e ele tem um efeito, né? Existem alguns estudos que falam que ele tem um efeito lipolítico, mas eu gosto sempre de dizer que ele tem um efeito de acelerar o teu metabolismo. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, um processo de emagrecimento, que você está fazendo, tá mais lento e tem uma disfunção adrenal, uma disfunção da tireoide, que teu metabolismo já é mais lento, você faz ele e você começa a ter uma melhora significativa. Só que o ozônio ele é utilizado durante a limpeza de pele, a gente utiliza, a gente pode realmente utilizar ele para estrias, porque ele é cicatrizante. Então a gente faz nas estrias também. Né? Na celulite, né? Muito na usado. celulite, Porque a celulite exatamente. é uma inflamação, né? E como a gente falou, o ozônio ele é anti-inflamatório, né? Ele age contra a inflamação. E lembrando, pessoal, que todo o processo de obesidade é uma inflamação corporal. Processo inflamatório. Isso é muito importante a gente se lembrar, tá bom? É por isso que eu falo que ele não é. Tem gente que fala, ele é lipolítico. Eu costumo dizer que ele é um anti-inflamatório. E o paciente, quando ele está obeso, ele está inflamado. E se eu tiro a inflamação, ele vai desinchar. Então, eu sou mais dessa teoria, né? Do que uma teoria, ele é lipolítico, se você usar em tal dose. Não, você tem que estimular o corpo do paciente. Ontem mesmo eu atendi um paciente, ele tem uma doença autoimune, a gente está fazendo, e ele falou assim, eu vou ter que trocar, vou ter que comprar roupa, porque eu já mandei arrumar 3 vezes. E não tem mais, a moça falou que não dá mais, a costureira não consegue mais ajustar a minha calça, eu vou ter que comprar. Por quê? Porque ele está desinflamando, ele está desintoxicando e aquelas gorduras, toda a toxina que é guardada dentro do adipócito, todas as nossas toxinas ficam guardadas dentro da nossa célula de gordura, causando inflamação, citocinas inflamatórias. Então, olha quantos benefícios a gente tem com o ozônio, né? São muitos mesmo, né, Carol? São demais. Ô, Carol, tem alguma coisa específica ainda que você quer falar ou não? Não, eu acho que não. Acho que falamos um pouquinho do intestino, falamos das patologias diversas, né, gente? A não ser que vocês queiram fazer alguma pergunta. Para mandar. Eu vi que o pessoal perguntou onde é que você atende. O pessoal estava perguntando aqui. Tá. Bom, eu sou aqui de Amambai, né? Então eu atendo aqui em Amambai. Porque o ozonioterapia tem que ser presencial, então não tem jeito, né? Agora, por conta da pandemia, a gente tinha dado uma parada, mas agora, graças a Deus, já tá tudo normal. Então, antes eu tava só com a consulta, hoje não. Então, a gente sempre faz, por exemplo, se você faz um atendimento, você já é acompanhada pela doutora Bianca, alguma coisa, e quer fazer ozonioterapia, a gente já entra com ozonioterapia, porque aí eu sei que você tá bem suplementado, cuidado direitinho, né? Mas normalmente eu atendo aqui na Clínica Santa Joana, né? E já tô aqui há 9 anos, mais ou menos, sou fisioterapeuta, né? A doutora me apresentou e eu acabei não falando nada. E eu moro aqui em Amambai,
já tem mais de 9 anos e tem um ano e pouquinho que eu atendo com ozonioterapia, porque antes eu comprei o aparelho só para mim e para minha família. E aí eu comecei a ver tantos benefícios e comecei a estudar mais e comecei a atender os pacientes realmente. E aí vocês precisando, eu tô aqui, quiser tirar alguma dúvida, manda no direct e a gente tá E o aqui para pessoal está ajudar. perguntando, Carol, onde eles podem comprar os óleos ozonizados? Então, normalmente o óleo ozonizado, por exemplo, aqui em Amambai eu tenho para vender. Por agora não tenho, porque o correio tá com mercadoria presa, enfim, mas a gente sempre tem. Ou você pode entrar em sites, tem vários sites. Se vocês quiserem, depois vocês me mandam um oizinho lá e pede, falar onde eu compro, e aí eu mando o link para vocês. Tem vários lugares que a gente consegue comprar esse óleo. E eles perguntaram aqui se a gente conhece alguém de São Paulo que faça ozonioterapia. Você tem alguém em São Paulo de confiança para poder indicar? São Paulo, São Paulo, eu posso ver. Eu tenho alguns profissionais, mas aí teria que ver se é São Paulo capital e dependendo do tipo de patologia. Porque se for É, estético, eu tenho uma coisa para indicar, e se for da área da saúde, outra, então teria que ver qual é o exatamente interesse da para pessoa, qual é o né? interesse. Me manda Eu inbox que eu sei. respondo. Isso, pessoal, manda inbox para ela com as dúvidas. Eu sei que em São Paulo tem uma clínica em Taubaté, que é a clínica da doutora Nathalie, tá? E eu sei que lá faz, sim, ozonioterapia. O nome da clínica dela chama Equilíbrio Vital, tá? E ela faz ozonioterapia lá. Ela não, tá, gente? Ela tem uma pessoa que faz ozonioterapia, porque médico não pode fazer ozonioterapia. Ela tem uma pessoa na clínica dela, é uma fisioterapeuta que realiza esses procedimentos com ozonioterapia. Tá bom? Em Campo Grande tem a clínica Arcos, tá? Que é do Dr. Emanuel, para quem for de Campo Grande. Ele também realiza ozonioterapia. Ele também, não, algum fisioterapeuta da clínica dele realiza também. Eu tenho alguém sim para indicar em São Paulo. Tem o Dr. Antônio Carlos. Depois eu vou colocar o telefone do Dr. Antônio Carlos lá no meu Instagram. Ele também é formado pelo Dr. Laí Ribeiro, ele é um colega meu de profissão e ele tem ozônio na clínica dele também. Eu vou estar indicando para vocês e depois vocês podem ir lá também perguntar para Carol. E por último aqui, alguém está falando, ajuda na fibromialgia? Gente, a fibromialgia é uma doença autoimune, então ajuda sim, tá? Ajuda em qualquer doença autoimune que a gente Exatamente. falou. Então, pessoal, o que a gente quer pedir para vocês é para vocês tirarem um print da nossa live para poder divulgar. Então vamos fazer um rostinho bonito. Vou pedir para vocês printarem e divulgar no Instagram de vocês para que outras pessoas possam assistir essa live. Eu vou deixar essa live salva. E Carol, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade, por você ter vindo aqui falar com as pessoas. E a gente sabe que o ozônio é um dos melhores tratamentos que existe hoje em dia, né, para a saúde. É algo que quase todo mundo que não tiver a contraindicação deveria fazer, né? Porque é muito bom. E parabéns pelo seu trabalho, que eu gosto muito. E a Carol, gente, ela tem vários trabalhos na internet também. Se eu não me engano, ela tem um curso que ela vai abrir de depressão, né, Carol? Isso. Pode falar. É que eu tenho uma semana, para falar a verdade, é uma semana gratuita que a gente fala muita coisa, o porquê da depressão, a gente fala sobre o intestino, alimentação. Eu, junto com a doutora Ivanise Moraes, a gente faz, nós somos duas fisioterapeutas, e como eu tive depressão e tudo que eu busquei, né, a doutora Bianca é uma das partes envolvidas, que me ajudou muito, né? E a gente faz essa semana, que vai acontecer agora do dia 14 ao dia 18, é uma semana gratuita de lives aqui todos os dias, né? Eu vou estar divulgando daqui uns dias sobre depressão, né? Nós Então estamos já no vão mês. lá, sigam a doutora Isso. Caroline para vocês não perderem as lives, gente, sobre depressão, que eu sei É. que tem muita gente aqui que precisa. Lá no meu E tem Instagram. muita coisa que às vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? E a gente sabe, eu tô aqui porque eu tive e hoje a minha missão de vida é ajudar pessoas que tiveram o mesmo problema e ajudar a sair disso. E eu só tenho que agradecer. Agradecer você, Bia, pelo convite. Eu me Imagine, sinto Carol. muito honrada, né? Ozônio realmente é o meu xodozinho, amo de paixão. Então, realmente, só agradecer a Deus. E vamos lá, vamos tirar um print
E vamos, me acompanha lá depois na semana do Depressão Zero, que a gente vai começar a divulgar aqui, tá? Então vamos fazer uma carinha pro print. Acho que deu tempo, né? De todo mundo tirar. Meus amores, muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema da nossa quarta da live, que foi ozonioterapia. Na quarta-feira da semana que vem terá outro tema. Eu vou divulgar durante a semana, que eu ainda não finalizei qual vai ser o tema da semana que vem. Mas eu tô considerando vários temas que vocês me mandaram, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e por vocês estarem aqui assistindo essa live. A gente vai deixar salvo, então, por favor, divulguem para o máximo de pessoas possível. Um grande beijo para vocês. Tchau, Carol. Tchau, um beijo. Obrigada. Beijo.